Já se perguntou quantas proteínas você come na dieta? Se é o ideal ou não? Se você estiver emagrecendo, é um jeito. Se estiver ganhando massa, é outro. Hoje você vai saber tudo isso, quanto que ela é boa ou não para a longevidade, o que ela é boa na saciedade ou no apetite, se ela ajuda ou não, como distribui ela, alguns mitos, algumas verdades e como encaixar na dieta, como fazer uma divisão boa para você encaixar na sua dieta e ter a proteína ideal para você ganhar massa, perder gordura e tudo que você quiser fazer. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de maneira muito mais fácil, prática e rápida. Então já se inscreve no canal que aqui tem vídeo todo santo dia. A maioria das pessoas acha que come proteína de menos ou que faz errado e que isso atrapalha elas de alguma forma. Mas será mesmo? Porque a proteína não é só para quem quer ficar forte, ela também auxilia na imunidade, nas enzimas e diversas funções do corpo que é necessário ela para funcionar. E se você ficar errando na quantidade, não vai travar só na dieta, mas seu corpo todo pode parar de funcionar de maneira adequada. E de repente, ó, vai até ganhar gordura ao invés de músculo. Então vamos lá, sem mais delongas. Qual a função da proteína no corpo? Construção muscular. Vamos botar aí a principal. Se não tiver proteína, não cria músculo. Segundo, atua na produção de enzimas, neurotransmissores, que regula a mente, e hormônios e enzimas também. Ele também ajuda no controle do apetite e saciedade e em alguns hormônios que também englobam isso. Mas ele serve para quê, de fato? Também ele evita catabolismo em dietas de emagrecimento. Ou seja, serve para você manter sua massa ou ganhar massa, mesmo quando você está em fase de queimar gordura. E ela também é essencial para a recomposição corporal. O que é isso? Para você queimar gordura e manter a massa magra. Para você moldar o seu corpo. Então, proteína é o nutriente mais importante para você moldar o seu corpo. E ela é o macronutriente entre carboidrato, proteína e gordura que mais dá saciedade. Ela dá trabalho para o organismo digerir ela e assim ela aumenta muito o gasto de energia, favorecendo assim dietas com mais proteína sendo mais favoráveis para o ganho de massa e perda de gordura. Só que quando o assunto é ganhar massa, a proteína pode também atrapalhar. Então vamos lá. Proteínas para diversos tipos de objetivos. Para emagrecimento e preservação muscular de quem faz academia e treina frequentemente. De 1,6 a 2,2, segundo os artigos, né? Esse número pode chegar até mais. Alguns fisiculturistas, atletas, pessoas que moldam o corpo, né, que trabalham com isso, gostam de usar de 2,5 a 3 gramas de proteína quilo quando estão em fase de emagrecimento mais intensa. Ou seja, conforme o catabolismo for aumentando e o déficit calórico for aumentando, você vai aumentando também a proteína para segurar a onda. Idosos e pessoas que não têm muita massa magra, normalmente 1,2 a 1,6 está ideal. E obesos normalmente precisam de mais proteína para compensar o apetite aumentado deles. A gente usa em torno aí de 1,5 a 2 gramas quilo, só que da quantidade de massa magra que ele tem. Então vamos supor que você tem 70 quilos e treina bem e quer emagrecer. Então o ideal seria mais ou menos 140 gramas de proteína. E você vai saber daqui a pouco que 140 gramas de proteína não é 140 gramas de frango. São coisas bem diferentes. Então fica até o final do vídeo que no final eu ainda vou te ensinar como colocar tudo na dieta de uma forma que fique bom para você. Primeiro, dividir ao longo das refeições é o ideal, mas você não precisa colocar em todas as refeições. Mas é bom para você evitar o catabolismo. Só que o corpo consegue compensar isso de certa forma. Então você não precisa ser em todas as refeições, mas é recomendado, acaba tendo uma leve diferença. Não se tem um número máximo de proteína que pode absorver por refeição, isso é mito. Faziam isso para comparar alguns estudos, dizendo que mais de 30 gramas não podia absorver e que não adiantava comer muita proteína em uma refeição só, mas a gente vê jejum e várias outras estratégias que o corpo consegue trocar, absorver tudo em uma refeição, se precisar, ou duas, tudo que ele precisa durante o dia. Então, isso não é válido. E depois do período da noite, é o ideal você sempre jogar proteína de manhã e no pós-treino.
porque já vai quebrar todo aquele catabolismo que se criou durante o período de jejum ou de quebra intensa de glicogênio, como é no pós-treino. O corpo vai estar com a absorção mais facilitada e vai dar mais resultado se você priorizar a proteína nesses horários. Não que você precise jogar toda ela nesses horários, mas é muito importante que você não faça essa refeição sem proteína. Tem proteínas de alto valor biológico, como carne, ovos, peixe, frango, whey, claras de ovo. E também proteínas vegetais, que é feijão, grão de bico, lentilha, tofu, entre outras que têm proteínas vegetais. Lembrando que esses alimentos têm outras coisas além de proteína. Então, 100 gramas de frango não é 100 gramas de proteína. Por quê? 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. Porque o frango tem água, sais minerais, sódio, né? Gordura, pele, várias outras coisas. Não é só proteína. 100 gramas de proteína seria 100 gramas puramente de proteína. Entende? E as fontes de alimento não são proteína pura, elas são fontes de proteína. Ou seja, 400 gramas de frango é 120 gramas de proteína. Uma pessoa de 70 quilos que tem que consumir 140 gramas de proteína tem que consumir mais ou menos 400 gramas de frango, ou dividindo entre outras proteínas durante o dia. Mas eu quero dizer que muita gente acha que tem que comer 140 gramas de frango e não 400. Por que que acontece isso? Antigamente, alguns atletas, eles falavam dessa forma. Eles falavam, eu como 200 gramas de carboidrato e 200 gramas de proteína por refeição. Como se fosse 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango. E aí isso pegou na mente das pessoas de uma forma que todo mundo achou que isso era verdade. Só que esse conhecimento foi construído com a base errada. Entende? Então, quando os nutricionistas que sabem mais a respeito, eles falam no Instagram, por aí, as pessoas não entendem exatamente o que eles estão dizendo. Elas estão recebendo recomendações diferentes do que elas acham. Então, isso é muito importante frisar, porque é uma verdade sobre a proteína que hoje em dia está estranho. Quanto às proteínas vegetais, 20% ali não é absorvido. Então, quando for fazer o cálculo de proteínas, tem que aumentar 20% caso você seja vegetariano. Então, vamos para as propriedades, né, da proteína. Como é que ela faz a saciedade e sacia o apetite? Ela estimula a liberação de GLP-1, a mesma coisa do Ozempic. O Ozempic é tipo a proteína, então? É tipo a proteína. O Ozempic é o análogo do GLP-1. E a proteína, ela estimula GLP-1 de forma natural, né? Então, elas têm a mesma função, que é retardamento de esvaziamento gástrico, ou seja, manter a saciedade por mais tempo, né? E ajuda a melhorar muito a fome e a saciedade. Ou significa que o que acontece quando você come muita proteína? Você fica super cheio, enjoado. É a mesma coisa do Ozempic. Ele simula como se você estivesse comendo muita proteína. Vamos dizer assim, né? Então, a proteína é a melhor coisa para o emagrecimento, né? E tem outras funções boas também, como produção de neurotransmissores. Como falei anteriormente, ela ajuda na sensação de relaxamento. Ou seja, uma pessoa que tem mais ansiedade, ela costuma lidar bem com mais alta proteína, porque essa proteína vai combater a ansiedade dela, deixando ela mais tranquila, induzindo também a dormir melhor, a ter um sono mais profundo, porque também induz a produção de GABA, que é um neurotransmissor que melhora o sono. Quanto a idosos e pessoas mais velhas, a proteína costuma ajudar na questão muscular, só que ficar comendo muita proteína vai diminuir a longevidade da pessoa. Isso porque ela vai ter mais massa muscular, com o metabolismo mais acelerado. E quem for mais acelerado vai oxidar mais. E com o tempo, a pessoa vai ter menos tempo de vida. Ou seja, fisiculturistas que usam bomba e têm um metabolismo super acelerado vão viver menos do que pessoas normais. E um Buda que vai meditar ali na montanha, que tem um metabolismo super lento, porque ele fica meditando e o batimento cardíaco dele é bem baixo, e ele consome muito pouco alimento, fica fazendo jejum, ele vai viver muito mais tempo do que a gente. Podendo chegar aí, ter relatos aí de até 170 anos na China, por aí. Só que na literatura não tem, né?
Eu acho que na literatura é 115, alguma coisa assim. Mas esses caras aí, ó, tibetanos, né, vamos dizer, eles vivem muito tempo, muito tempo. Então, concluindo aqui essa parte, a proteína está associada à longevidade, sim. Mas não é uma coisa que você deve ficar com medo ou algo do tipo. Porque você quer se manter saudável, né? Ter uma massa magra, um percentual de gordura baixo. Então não adianta ficar pensando muito nisso, mas é importante falar. Fase de ganhos, galera. Ganhar massa e proteína. São meio que quase antagônicos. Ganhar massa precisa de uma quantidade mínima de proteína. Só que compensa aumentar? Por quê? Quando a gente aumenta a proteína, a gente dá muita saciedade. E a gente, quando quer ganhar massa, o ideal é comer mais alimentos. Então a proteína pode atrapalhar você a ter mais apetite para comer coisas. Então o ideal é você controlar a proteína para ela não te atrapalhar. Ou seja, conforme a comida for subindo, a proteína tem que ir descendo para você poder conseguir consumir as calorias que você precisa para crescer. Ah, mas eu consigo crescer com pouca proteína? Claro, sim. No mínimo 1,6 é mais que suficiente. Porque o carboidrato ele serve para proteger a proteína. Então, é isso que acontece quando na fase de ganhos. Todo carboidrato é usado como energia e a proteína consegue exercer a função dela de construir o músculo. Então, vamos para os erros mais comuns. Comer proteína demais achando que já está bom. Tente sempre variar as proteínas ao longo do dia, a quantidade. Comer muito de uma vez e achar que já está saciado não é uma muito boa estratégia, porque o corpo fica em estado de catabolismo, estresse. Então é bom estar sempre jogando um pouquinho de proteína para manter o metabolismo todo ativo. Um outro erro também é depender muito de suplemento para entrar proteína, como whey protein. O ideal é você variar as fontes, mas ter sempre comida. Se você usar só whey, pode ser que não seja tão bom, por causa da variedade de aminoácidos. E lembrando também, fase de emagrecimento é uma proteína, fase de ganhos é outra proteína, manutenção, outra proteína. Se você usa o suco, outra proteína. Outro erro mais comum, exagerar de proteína no pré-treino. Pré-treino é a hora que você menos precisa de proteína, porque você vai pegar aquela energia ali e usar como aquela comida e usar como energia. Então, coisas como gordura e carboidrato vão ser muito melhores que proteína nesse momento. E outra coisa importante é que a proteína puxa água. Então, quanto mais proteína você come, maior necessidade de água você tem que beber. E se você não beber, o corpo fica mal em vários tipos de funções. Então, não cause mau funcionamento do corpo porque não bebeu água direito. Se tiver com sede, beba água. O segredo é sempre urinar claro, branquinho. Se tiver amarelo, você tem que beber muita água até ficar branco. E aí você pode ficar mais tranquilo. Então, como montar a sua dieta de proteínas na prática? Você vai pegar o seu peso e botar aí. Qual o número que mais dá certo, assim, de todas as estratégias? É 2. Seu peso vezes 2. E aí você divide em alimentos com proteína. O que eu gosto seria o quê? 4 refeições, almoço e janta. Proteína animal, frango ou carne. E café da manhã e lanche. Proteínas como ovos, queijo, whey, iogurte, dão muito bem, entendeu? Que são coisas que a gente costuma comer mesmo no dia a dia. O ideal é sempre fazer uma dieta com alimentos que você goste. E se você quiser saber mais sobre isso, tem o Dieta Fácil. O link está na descrição. Ele explica tudo que você precisa para fazer uma dieta fácil, do jeito que você gosta, com os alimentos que você gosta. Então espero que tenham entendido bem sobre a proteína, a importância dela e que deixar ela baixa só vai te trazer problemas. Se você quiser um shape, é muito mais vantajoso deixar ela alta. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal que tem vídeo todo dia. Até a próxima.